Bom dia a todos, excelentíssimos senhores parlamentares, senhor presidente, senhor relator. Eu trouxe uma apresentação. Vai ser uma apresentação breve, apresento um sumário dela no começo aqui, pode passar, por gentileza? Vou falar um pouco da motivação, fazer a majoração da taxa, explicar um pouco a fonte de receita do CAD, as aplicações, o problema dessa defasagem monetária, a trajetória das receitas que a gente tem enfrentado, quais foram os critérios que a gente discutiu internamente no CAD para pensar nessa majoração, nessa magnitude de valor, falar um pouco como é que isso endereça o problema de previsão orçamentária, né? E para breves conclusões. Pode passar, por gentileza. Basicamente, a motivação é a redação da lei, né, da nova lei da concorrência, da 12.529, que ela é de novembro de 2011, e ela estabelece por lei que as taxas processuais de submissão de atos de concentração, ou seja, aquelas taxas que as empresas recolhem para fazer a solicitação das fusões e aquisições, sendo no valor nominal de R$ 45 mil. Essa lei é de 2011, esse valor ele começa a vigorar, né, em 2012, só que esse valor de 45 mil, ele permanece o mesmo, né, ele não é atualizado desde janeiro de 2001. Então, desde janeiro de 2001, as empresas recolhem a mesma taxa em valores nominais, igual a 45 mil, no caso dos atos de concentração, e a partir da lei tem esses 15 mil das consultas, mas a consulta só foi regulamentada a partir de 2011, então ela não tem uma defasagem. Pode passar para o próximo, por gentileza. O CAD, ele basicamente opera em dois grandes ramos, as fusões, a análise de fusões e aquisições e condutas, né, que são os cartéis ou condutas unilaterais, né? Então, o que acontece, esse gráfico, essa linha azul, é a linha de recolhimento de recursos provenientes de multas em cartel ou acordos de leniência. Só que esses valores eles não são revertidos para o CAD, eles são revertidos para a FDD, que é o Fundo de Direito Difuso. Então, se a gente olhar, de 2001 até hoje, não teve a taxa, que são os atos de concentração, cujo recolhimento é ali aquela arrecadação da linha vermelha, ela está constante. E é claro que, como é que vocês suportaram até hoje, né, sem uma atualização, de fato, você tinha um orçamento mais tranquilo, onde foi possível fazer um conjunto de investimentos, principalmente de inteligência e preparação de pessoal, para que pudesse ter esse efeito que a gente verifica hoje na arrecadação de multas. Ou seja, o CAD hoje ele é um órgão muito mais efetivo no combate a cartéis, mas na questão de orçamento, esse valor recolhido desse esforço de detecção de cartéis, eles acabam sendo revertidos para outros fatos, não para o CAD. Então, a gente tem esse ponto, né? De qualquer maneira, a gente mostra que o CAD, ele, de alguma maneira, com um orçamento constante, ele tem sido bastante efetivo na missão dele, né? de detecção e punimento dos cartéis. Pode passar para o próximo, por gentileza? Então, o que acontece basicamente hoje é que o CAD, para ele poder ter uma operação básica, que é os níveis básicos de investimento, inteligência, diárias e passagens, consome muito recurso, porque grande parte dessas diárias é para o pessoal poder fazer busca e apreensão de documentos, que são provas diretas, que depois vão embasar todo o processo de conduta, né, no caso dos cartéis. Então, hoje, com a taxa, o CAD está tendo dificuldade, basicamente, de lidar com o básico, assim, de operar minimamente, fazendo o investimento mínimo que deve fazer e fazendo o CAD funcionar, né, que são os contratos vigentes e os projetos do plano estratégico. Pode passar para o próximo, por gentileza? O valor atual, então, o problema da defasagem é que o valor atual ele não é corrigido desde 2001, embora no CAD a gente foi feita uma discussão
que a atualização monetária ela não é o ideal para se pensar para fazer um reajuste de taxa, né? A gente talvez não olhar para o passado, mas olhar para o futuro. Basicamente, o que a gente tem no futuro, quais são os investimentos, quais são os requerimentos em termos de preparação de pessoal, aquisição de software, trabalhar com inteligência, qual o orçamento necessário. Então, a gente pensou numa atualização muito mais olhando para uma lógica de fluxo de caixa, ou seja, o que a gente precisa de investimento para o futuro para fazer o órgão funcionar cada vez melhor, do que olhar na realidade, olhando para o passado. Embora, claro, isso é importante, uma reparação nominal, mas foi muito mais na lógica de olhar para frente, um pouco que eu vou falar daqui a pouquinho. Pode passar para o próximo, por gentileza? Então, a gente teve duas situações. Como a nossa receita ela só provém basicamente aí das taxas de ato de concentração, não teve só o problema da taxa ela permanecer em valores nominais a mesma desde 2001. A gente teve algumas revisões de marco legal que elas mudaram, inclusive, a quantidade de atos de concentração que devem ser submetidos ao CAD. Em 2012, teve uma portaria interministerial que elevou de 400 mil para 750 mil o faturamento mínimo necessário para alguém, o patamar mínimo necessário de faturamento bruto anual para as empresas submeterem alguma aprovação para o CAD. Então, quase dobrou o valor, ou seja, aquelas empresas que antes tinham faturamento anual de 500, 600, deixaram de fazer, então reduziu a quantidade de atos de concentração submetidos. Adicionalmente, a Lei 2011 ela trouxe alguns dispositivos que geraram alguma incerteza jurídica que a gente precisou, de alguma maneira, sanear. Então, tiveram duas normas infralegais ali no CAD, que uma foi o que basicamente o que o CAD considera grupo econômico, e a outra é o que o CAD considera que deve ser um acordo entre empresas, que não fusão ático, mas acordo entre empresas ou alguns contratos específicos que devam ou não ser submetidos. Com isso, essas duas normas infralegais, elas reduziram de 450 para 350 atos de concentração, ou seja, quase 20%, 25% dos atos de concentração que antes eram submetidos por uma questão de insegurança jurídica, que nem deveriam ser, já não são. Então, a gente teve uma redução muito grande do quantum de atos de concentração submetidos e com um valor nominal basicamente constante, ou seja, a receita realmente ela tem despencado. Pode passar para o próximo, por gentileza. Então, aqui tem aqui dá uma ideia mais ou menos do quanto que a receita ela tem caído. Imagina lá 2010, que foi o topo, teve 700 atos de concentração, então 2013, 14 e 15 vai ficar entre 350 e 400, alguma coisa mais ou menos parecido com isso. Ou seja, tem uma queda bastante expressiva da receita, né? E é claro que as receitas elas também dependem muito do ciclo econômico. Se você entra numa crise muito elevada, diminui a atividade econômica, o pessoal fica mais difícil submeter a de concentração, porque não tem recurso para comprar ativo. Vou passar para o próximo, por gentileza. Então, quais foram os critérios que foram discutidos lá? E, olha, isso não rola, vamos pensar uma outra coisa. Mas passou de 45 mil para 85 mil. A medida provisória ela faz essa majoração. Se fôssemos considerar a atualização monetária pelo IPCA de janeiro de 2001 até hoje, a gente chegaria a... Hoje seria a reposição nominal seria alguma taxa de 115 mil. Outra ótica, manter esse orçamento de 25 milhões blindado por uma inflação, 4,5, estou imaginando se a inflação ela ficar no centro da meta nos próximos 10 anos, e ela continuar a meta assim dessa, levaria alguma coisa para 90 mil. Atualizar a relação do faturamento quando teve aquela mudança, né, que passou de 450 mil para 700 mil, o mínimo para submissão, ficaria nos 85 mil. Então, foram vários valores que serviram de parâmetro. A gente também deu uma olhada, uma comparação com as taxas cobradas em outras autoridades antitrust no mundo, e a gente buscou muito mais foco nos projetos mesmo que temos pela frente. Pode passar para o próximo, por gentileza? Então, com esse valor de 85 mil, a nossa previsão de receita é aproximadamente 30 milhões. Assim, hoje, atualmente, para a gente fazer o básico, seriam 24 milhões. Só que você teria 5,5 milhões para poder fazer investimentos
principalmente inteligência. A gente está tendo muita dificuldade para conseguir fazer buscas e apreensões por falta de recursos e tal. Então, isso poderia ser uma grande ampliação. E, com clareza, o presidente, o doutor Vinícius, ele sai no próximo ano, em maio ele deixa o CAD, vem um novo presidente, e, com certeza, com esse orçamento, o novo presidente ele vai ter grau de liberdade para colocar uma agenda bem tranquila para o CAD. Com certeza, nas nossas contas, ele provavelmente o próximo. Então, acho que vão ter duas presidências de 4 anos que vão ter relativamente tranquilidade, ou seja, essa taxa não, a princípio, não fugindo da inflação muito da meta, ela conseguiria aguentar um bom período de tempo, mais uns 2 mandatos de presidente do CAD, sem precisar de grandes complicações. Por gentileza, pode passar para o próximo. Então, basicamente, as conclusões são essas. Hoje a gente precisa de 24 milhões, mas isso é só para tocar o básico, são necessários investimentos, os próximos presidentes eles têm uma agenda muito grande a ser feita. Com certeza, essa nova taxa garante uma tranquilidade bem grande para os próximos presidentes trabalharem. Na interpretação do CAD, a atualização dos valores das taxas, provavelmente as futuras, não devem ser baseadas olhando para trás, mas olhando para frente. Nos projetos a serem feitos e não numa recomposição nominal, porque tinha algum grau de indexação e a gente fugiu tanto disso. Basicamente isso. Obrigado.